praticamente tratando sobre este assunto para podermos alcançar toda a dimensão de conteúdo que vamos abordar sobre o ser de Deus revelado em seus atributos. Amém? Então vamos iniciar a aula de hoje. O conteúdo está especial, vai estar disponível aí na plataforma e também vai ter atividade pós-aula. Vocês participem, porque tudo nos vai levar a crescer, avançar e conseguir os nossos objetivos. Quando nós falamos de ser de Deus revelado em seus atributos, nós temos que começar a pensar da simplicidade e da especificidade de Deus, em que ele tem atribuições e atributos, e Deus não é composto de diversas partes. Quando se pensa atributos, pode até pensar-se erradamente Deus ser composto de diversas partes. Não é isso. Atributos é outra perspectiva, outro sentido que nós vamos ver agora e você vai aprender sobre esse assunto. Quando nós começamos a pensar também sobre atribuições, nós temos que ver que o nome atributo, no original, ele vem de um termo latim ad attribuere, tá? Que quer dizer, ou que quer apontar e significar características e prerrogativas que compõem a personalidade, o caráter, a essência de Deus. Tá? Então, parece apontar numa direção, quando nós vamos pensar, dentro do contexto da teologia, que os atributos são formas de revelar Deus a nós, de revelar a essência de Deus a nós. Os escolásticos acentuavam, no período da escolástica, o fato de que Deus é tudo quando ele se revela através das suas próprias características e essências da sua composição, da sua personalidade, da sua natureza. E ele tem vida, ele tem luz, sabedoria, amor, justiça, e os escolásticos afirmavam ademais que toda a essência de Deus ela é idêntica a cada um dos seus atributos. Então os atributos estão em consonância com a essência de Deus. O conhecimento de Deus é a vontade de Deus e Deus está interrelacionado com todo o contexto da esfera dos atributos que o compõem e dos atributos que compõem a sua essência. Também temos que considerar que quando falamos de atributos, estamos falando também de características que estão desenvolvidas entre atribuições de prerrogativas que compõem não só os pensamentos, as atividades, as atribuições, também as realidades das perfeições divinas. Sim, a perfeição de Deus composta e desenvolvida dentro das realidades das suas perfeições. Então, é muito claro nós também compreendermos que existe uma unidade, e essa unidade tem uma multiplicidade de ações e de manifestações através dos atributos. Os atributos então são reais, são determinativos do ser divino, e, em outras palavras, podemos dizer que são qualidades inerentes ao ser de Deus, não é? O grande teólogo Shedd falava que os atributos são a descrição analítica da essência de Deus. No sentido, eles podem até serem comparados ou idênticos às perfeições de Deus dentro da própria composição, do próprio ser de Deus, da própria forma como Deus se revelou a nós. Um outro detalhe também é que toda a essência está em cada atributo e cada atributo dentro desta essência. Então há uma estreita relação existente entre a essência e os atributos. Um outro detalhe também, que quando conhecemos atributos e ao conhecer os atributos, nós alcançamos um conhecimento pleno
da essência divina. E outro detalhe também, que as qualidades essenciais de Deus, inerentes ao seu próprio ser, é a realidade, é a composição, é a marca, é o cerne do que nós vamos entender que sobre atribuições e atributos de Deus. Então, os atributos de Deus nós podemos definir numa expressão única, dizendo que são qualidades essenciais e cada uma delas revela-nos aspectos centrais do ser de Deus, certo? Então esta seria uma declaração e uma definição mais central, mais específica, mais abrangente sobre os atributos de Deus e sobre o ser de Deus e seus atributos. Os atributos de Deus em geral, não é? Geralmente o que nós temos, eles transmitem uma noção e nos concede uma noção de propriedade, uma noção também de atributos que são comunicáveis, um caráter absoluto do próprio, certo? No sentido de comunicação, de Deus está comunicando, atributos que são incomunicáveis, aonde são atributos que pertencem à essência de Deus, mas está inerente a Ele e não se comunicam, não são atributos que fazem parte do relacionamento homem-Deus, Deus-homem, no sentido de comunicação, no sentido de relacionamento, no sentido da religare, não é? Mas mesmo que esse vocábulo, ele incomunicável, comunicável, venha sugerir e venha identificar as questões de perfeições e virtudes, nós temos também que considerar que todas as virtudes, elas têm um sentido ético. Então os atributos estão relacionados também a aspectos éticos. E outra questão também é que o termo arete, que significa virtudes, no original grego, ele nos dá o sentido de excelências. Então os atributos também são as excelências de Deus dentro da sua composição, dentro do seu ser. E aí nós vamos ter atributos que são as manifestações específicas da sua comunicação, e no sentido dos atributos comunicáveis e dos atributos incomunicáveis, como os atributos inerentes à sua forma específica, da forma como Deus é absoluto e de como ele possui uma essência, e esses atributos fazem parte da essência pessoal de Deus, porém não são atributos que estão dentro de uma esfera de comunicação das obras e das atividades de Deus para com a humanidade. São atributos que estão latentes e percebíveis através da própria essência de Deus e do próprio ser de Deus. São esses os atributos que nós denominamos atributos incomunicáveis. Tá? Agora, quando nós começamos a pensar sobre Deus como autoexistente, Deus como um ser absoluto, nós temos que primeiro pensar Deus como ser absoluto, para depois entrarmos na realidade já do atributo em si incomunicável, Deus autoexistente, a autoexistência de Deus. A autoexistência de Deus é o primeiro atributo na lista, na relação dos atributos incomunicáveis. Mas antes de entrarmos e estudarmos sobre os atributos incomunicáveis a partir da autoexistência de Deus, temos que pensar agora, para a compreensão ainda mais ampla sobre o verdadeiro sentido, a verdadeira funcionalidade dos atributos incomunicáveis, Deus como ser absoluto. Tá? E quando nós pensamos Deus como ser absoluto, nós vamos falar e vamos pensar sobre a absolutez de Deus. Na metafísica, a expressão absoluto é um designativo de um fundamento último, primaz, de toda uma existência. Tá?
na perspectiva e na proposta teísta, que nós já estudamos sobre o teísmo, né? Que defende a existência de Deus, né? A corrente teológica e a posição teológica que defende a existência de Deus. Então, na concepção teísta, justamente quando falamos de existência e falamos de uma prerrogativa de absolutez, nós estamos falando numa concepção usual que nos leva à compreensão de um termo que significa justamente o sentido da condicional e o sentido de uma totalidade, de uma abrangência, de uma condição, tá? Que nos permite até uma certa restrição e nos permite também uma questão de condicionamento ou incondicionado ou autoexistente. Ou seja, Deus que não está preso ao tempo, Deus que não está preso a uma realidade, Deus que não está preso a uma esfera de física e natural, mas Deus que é espírito e por si próprio existente, e Deus que por si próprio é absoluto em toda a sua essência, no sentido de perfeição, no sentido também de distinções fenomenológicas, como a matéria, como o espírito, como seus atributos, como a sua própria aparência, realidade, a sua essência, em toda uma dimensão. Então, quando nós pensamos em toda uma dimensão, em todo um contexto, em toda uma abrangência, nós temos que compreender que Deus é um Deus absoluto em toda a sua essência, em toda a sua manifestação, em todo o seu comunicar e não comunicar, em toda a sua revelação, de sua participação, da sua manifestação e também na própria essência das suas perfeições e prerrogativas como atributos incomunicáveis, que são inerentes ao seu próprio ser, mas não se comunicam no sentido revelativo, no sentido de estar junto e estar presente ao homem. Tá? Então é esta questão que é uma realidade última, uma realidade que alcança uma dimensão de uma esfera última, de último grau, do grau superior, que é Deus como um ser absoluto. E a partir da nossa compreensão de Deus como ser absoluto, é que nós vamos ter um entendimento maior ainda da amplitude e dimensionalidade de cada um dos atributos de Deus, das atribuições de Deus, das comunicações e incomunicações que estão presentes nos atributos comunicáveis e nos atributos incomunicáveis. Tá? Bom, vamos agora então começar a estudar os atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos pertinentes a uma resposta e a uma questão, como eu já até expliquei, de Deus, no sentido de salientar a absolutez de Deus, no sentido de salientar esta questão da própria essência da natureza de Deus, sem esta ser uma questão prerrogativa de comunicação, mas ser pertinente à própria essência dele, que não está relacionado ao comunicar na sua manifestação e comunicação para com a humanidade. Quando trabalhamos com a atribuição ou atributo incomunicáveis, nós temos toda uma listagem. E nós começamos primeiro estudando sobre a autoexistência de Deus, ou Deus autoexistente. Deus autoexistente, ou a autoexistência de Deus, está tratando sobre a ideia, a expressão, o sentido de um Deus que ele por si próprio existe. Que a existência de Deus, ela está preenchida e inserida na simplicidade da expressão que ele é seu próprio ser, ele é sua própria essência,
Ele é sua própria manifestação. Não existe a expressão do verbal gerar, porque ele próprio já é o gerar. Ele próprio já é a essência da sua própria manifestação, porque ele próprio não tem origem, então ele é autoexistente, tá? Isso significa a aceidade, na expressão latente significa a aciedade de Deus, significando o que? A auto-origem, Deus auto-originado. E também podemos considerar que Deus é independente em seu ser. Isso quer dizer que Deus é independente em tudo mais, em suas virtudes, decretos, obras, em todas as manifestações, porque independente dessas ações, independente dessas prerrogativas, independente dessas intervenções, Deus existe e Deus se auto-manifesta em toda a sua essência, antes mesmo até da questão origem, o gerar, porque ele é a sua própria origem e ele é o seu próprio ato de gerador. Tá? Uma outra questão também que nós precisamos entender, que quando se fala de Deus autoexistente, é um atributo que é reconhecido e está implícito na questão da absolutez como a base última da autoexistência. Ele não só é independente, como também faz tudo depender dele. Tudo surge através dele. Ele é o Criador. Aí entramos na questão Deus Criador. Como Deus Criador, ele não é gerado, mas tudo é gerado por ele. Tudo surge através dele. E outra questão também que nós temos que considerar, que mesmo até inclusive está registrado na Bíblia, em João capítulo 5, versículo 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então a própria vida, né, o próprio respirar, o próprio viver, é inerente a ele, porque ele é a própria vida. Ele não foi gerado em vida. Ele é a própria vida que gera vidas. Você entendeu agora? Essa é a diferença, essa é a realidade. E é confirmado a existência e a autoexistência de Deus como as coisas que existem por meio dele, como ele é aquele que cria e que gera, no Salmo 94, versículo 8, Isaías 40, versículo 18, Atos 7, versículo 25. Vamos até ler, eu vou até ler aqui 2 textos para vocês entenderem a dimensão desta autoexistência de Deus revelada e confirmada na Bíblia Sagrada, a revelação verbal de Deus. No Salmos 94, versículo 8, diz assim: entendeis, Salmos 94, a partir do versículo 8, aquele que plantou o ouvido não ouvirá? Aquele que formou o olho não verá? Então, o Senhor conhece os pensamentos do homem, e o Senhor é o juiz, é o sentido, é a justiça. Quer dizer aqui, Salmo 94, que o Senhor é que conhece todas as pessoalidades e características pessoais do homem, porque ele é o que formou o homem, e porque tudo está dentro do seu plano, da sua existência, de esfera da essencialidade e do agir e intervir de Deus. Um outro detalhe também, nós vamos ver registrado no capítulo 40 de Isaías, né? Isaías capítulo 40, versículo 8, quando nós vamos compreender uma dimensão ainda muito maior, como está registrado aqui, a erva seca
a flor